Este é o canal Caminhos do Pensamento. Eu sou branco, estou com um boné preto, óculos com lentes espelhadas, bigode e barba preta escura curta e uma camiseta azul clarinha quase branca. Estou caminhando em um parque público rodeado por árvores, às vezes pisando sobre folhas e galhos. Estou olhando para o meu celular. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e hoje vou falar sobre uma notícia que saiu recentemente sobre o futuro encolhimento da população brasileira. A partir de 2041, a população regredirá. Nós teremos menos pessoas morando aqui no Brasil, porque a cada ano o número de bebês vai diminuindo, as pessoas vão parando de ter filhos. Vai chegar uma hora que a população vai decrescer. Será que isso é bom ou ruim? Bem, na filosofia, quando nós falamos de algo sendo benéfico ou maléfico, nós temos que pensar qual é o padrão para julgar essa coisa. A filosofia não é dogmática no sentido religioso, como se houvesse uma ordem imposta sem nenhum tipo de justificativa. Não. Nós temos que pensar, como definir aquilo que é bom ou mal, aquilo que é certo ou errado. E aqui no canal eu defendo uma ética fundada na consideração de que um ser que possui desejos, que possui interesses, deve ser respeitado nessa condição, na medida do possível. Então nós temos que concretizar os nossos desejos, nós temos que efetivar as nossas potencialidades, buscando a felicidade, tentando não causar prejuízo aos outros, ou seja, vendo os outros como seres merecedores dessa mesma consideração que nós dispensamos a nós mesmos. E é assim que nós vamos criando um ambiente propício de florescimento das potencialidades de todos os seres pensantes. Os seres humanos são seres sencientes, significa que eles conseguem sentir coisas, tendo experiências de dentro para fora. Eles são sujeitos e não meros objetos. A existência humana causa um impacto na natureza. Nós gastamos água, nós precisamos de um ambiente para caminhar, para viver. Nós precisamos cultivar alimentos que geram um impacto ambiental também, seja pela questão do uso da terra, seja pela questão do uso de agroquímicos. Isso tudo faz com que nós tenhamos, de uma forma ou de outra, que matar outros sencientes, principalmente os insetos. Nós disputamos recursos escassos, principalmente os vegetais que nós comemos, e não conseguimos evitar o prejuízo absoluto, Mas nós podemos viver de modo a minimizar esse prejuízo. Quanto mais brasileiros existirem, maior será a pegada ambiental, ou seja, esse impacto causado sobre o meio ambiente e, por consequência, sobre os animais não humanos. Aqui na minha região é muito comum a gente ver áreas sendo desmatadas para dar lugar a condomínios, e todas essas pessoas existem exatamente por causa do crescimento populacional, Quanto mais seres humanos existirem, maior será a demanda por esses serviços, de condomínio, habitação em geral. E maior será também o uso dos recursos de uma forma geral. Isso nos induziria a entender que seria benéfico que a quantidade de seres humanos fosse reduzida. Assim nós teríamos menos gás metano sendo expelido, nós teríamos menos gás carbônico na atmosfera, nós teríamos uma natureza mais preservada, os animais seriam menos incomodados, já que a esmagadora maioria dos seres humanos vê os animais como objetos que podem ser mortos sem necessidade real. Mesmo a pessoa se conscientizando de que ela não precisa de nada de origem animal para saciar o seu paladar, para ter força, saúde, ainda assim a pessoa continua financiando as indústrias da crueldade consistentes na pesca e na pecuária. São poucos os seres humanos que decidem boicotar essas atividades e adotar realmente um estilo de vida respeitoso aos animais. Então, à primeira vista, essa notícia parece boa,
em pouco tempo aí, a partir de 2041, nós vamos ter menos brasileiros, nós vamos ter menos seres humanos no território brasileiro. Mas não, na verdade, essa notícia não é benéfica. Por quê? Se nós temos menos seres humanos, consequentemente nós vamos ter mais animais ocupando os espaços deles, principalmente os insetos. Esses condomínios que são construídos evitam que um número enorme de animais vivam naquele local. Quando você constrói um condomínio, você está impedindo que aquele local continue sendo espaço de reprodução de sencientes, principalmente os insetos, mas também tatus, as próprias aves, né, que habitam nas árvores. Quando você constrói um condomínio ali, ainda que você tenha um prejuízo para aqueles animais que foram desalojados ou mortos, a longo prazo isso se mostra benéfico, porque você vai ter menos sencientes naquele espaço. E os sencientes que vivem em ambiente natural sofrem horrivelmente. A natureza não é um lugar nada acolhedor, pelo contrário, é um palco de guerra, né? Os animais realmente que vivem bem são os animais de estimação, cuidados por seres humanos, que têm à sua disposição veterinários, que têm um lugar adequado para dormir, longe de predadores, que não precisam se preocupar em procurar alimento, né? Seja vegetal, seja animal. De modo, pessoal, que o decréscimo da população brasileira causaria um prejuízo aos sencientes, né? O ideal é manter o número populacional de seres humanos, não só no Brasil, mas no planeta inteiro. E concomitantemente promover uma cultura de veganização, promover a conscientização das pessoas para que elas passem a boicotar o abuso de quaisquer seres, seja de qual espécie forem. Isso me leva a pensar sobre o antinatalismo, que é uma filosofia que apregoa que é antiético gerar seres humanos, que nós deveríamos apenas adotá-los, exatamente porque um ser humano vindo ao mundo irá sofrer muito e pode ser um projeto que não dará certo. Ele pode não gostar de estar aqui. Ninguém pediu para nascer, a não ser que você acredite, né, em alguma crença espiritualista que diz que nós escolhemos vir à Terra, mas tirando essa hipótese, tudo indica que nós realmente somos lançados ao mundo sem que a nossa permissão tenha sido solicitada. E uma vez que nós sabemos disso, uma vez que nós sabemos como é difícil viver, suportar o peso da existência, seria melhor não colocar mais seres humanos nesta terra. Esse é um pensamento que me agrada muito. Eu realmente não vejo sentido em gerar seres humanos, mas eu fico preocupado em pensar como o decréscimo da população causaria um prejuízo. Ainda assim, eu fico firme na minha posição de não defender a procriação de seres humanos. Eu entendo que uma vez que os seres humanos se veganizem, a tendência é que com as novas tecnologias nós consigamos formas de ajudar os animais que estão no meio natural. Os animais selvagens precisam ser ajudados também. Eles precisam de vacina, precisam de comida que às vezes falta para eles. E para que nós os ajudemos, nós precisamos ter uma mentalidade de consideração ética a esses seres, entendendo que o fato de eles possuírem interesses, desejo de continuar vivos, desejo de bem-estar, nos leva a promover isso, se isso estiver à nossa disposição. Hoje a gente não tem como fazer com que as onças, por exemplo, parem de caçar as antas. A gente não pode querer proteger os animais que são presas naturais dentro de uma cadeia alimentar, porque isso causaria a morte por inanição de tantos outros animais que não têm culpa por serem carnívoros. Mesmo os animais onívoros que não precisam de carne, mas comem realmente carne, né, de outros animais, ora, a gente não tem como ficar querendo proteger, a gente não tem como
ingressar no meio natural para impedir que essas coisas aconteçam, porque a ação humana, por mais bem intencionada que seja, vai acabar provocando efeitos que nem sempre são previsíveis. A gente poderia inventar algum produto, né, para espalhar em determinado local, que esterilize os insetos, que faça com que eles deixem de se reproduzir em determinado local, né? E assim nós não vamos matar ninguém, né? Mas nós vamos impedir que novos sencientes venham à existência naquela mata, por exemplo, né? Sem precisar devastá-la, sem precisar edificar algo ali em cima. Então a presença humana não é necessária para que nós tenhamos uma redução do sofrimento, para que nós tenhamos menos sencientes vivendo e sendo submetidos a processos horrorosos impostos pela condição natural, selvagem em que eles se encontram. E assim, pessoal, essa notícia do IBGE é neutra no fim das contas. Se ela dissesse que a população brasileira vai aumentar, né, isso nos levaria a pensar, então a gente tem que continuar investindo na conscientização, espalhando as ideias corretas, as ideias de ética, para que esses novos seres humanos sejam veganos, para que nós tenhamos menos sofrimento no mundo, para que a natureza seja menos devastada. Afinal, o estilo de vida vegano causa um impacto muitíssimo menor sobre a natureza que o estilo onívoro, já que cerca de 75% do produto da agricultura e das terras agricultáveis do planeta são destinados para as atividades exploratórias de animais. A pecuária gera uma demanda imensa por vegetais, seja milho, seja soja, e também espaço para alocar os animais que serão assassinados. Quanto menos financiamento a pecuária receber, mais preservação ambiental nós teremos. O que nos leva àquele problema de pensar nos animais que vivem nesses ambientes e que sofrem por causas que não são criadas pelo ser humano, mas poderiam ser solucionadas ou minimizadas devido à nossa tecnologia, devido à nossa intervenção. Isso é algo para ser pensado. Mas, uma vez que nós temos essa notícia de que em breve a população brasileira vai diminuir, isso nos leva novamente a querer espalhar as boas ideias para que, se nós realmente tivermos menos seres humanos no planeta, que nós não tenhamos um aumento do número de sencientes de outras espécies por outro lado, né? Esses seres que vivem em ambientes de muito sofrimento, seres que não existiriam se houvesse mais seres humanos, mas que uma vez que virão à existência, precisam ser considerados nos nossos planos também. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso e até a próxima.